fazer a aplicação, ó, bem pouquinho aqui. Eu utilizo esse pincel bem fininho, né, para fazer. Lembra aquela gengiva que a gente falou que ela é laranja? Que ela é um pouquinho mais laranja? Então, ele quando ele sofre temperatura, ele fica malhável, o pino metálico. E se você colocar para queimar um protocolo desse tamanho... Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Sou Joselito Moreno e esse é seu canal Link Prótese. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como eu faço a minha gengiva nos meus protocolos, tá? Vamos fazer a aplicação, ó, bem pouquinho aqui. Lembrando que essa aqui é uma massa bem escura, tá? Então a gente tem que tomar o maior cuidado para usar bem pouco, tá? Eu vou colocar só o triângulo da papila aqui, ó. Essa massa aqui a gente vai colocar só o triângulozinho aqui, tá? Ela é uma massa escura, então agora tá começando a aparecer o nosso protocolo, né? Quando a gente começa a fazer a gengiva, nosso protocolo começa a desenvolver. A gente vai fazer só esse triângulo mesmo aqui, tá? É uma massa bem escura, essa massa. Então a gente vai fazer só esse triângulo e depois eu continuo com outra massa, tá? Também devagar, sem pressa, né? Que a gente não quer estragar o trabalho. Então a gente vai fazer essa fase aqui e aí a gente já parte para a próxima etapa de gengiva, tá? Bom, em todas as papilas a gente vai entrar com o pincelzinho. Lembrando que eu utilizo esse pincel bem fininho, né? Para fazer só essa etapa aqui. E aí a gente já parte para a próxima fase. Eu vou adiantar aqui. E aí a gente já vai para a próxima fase de gengiva, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos com a gengivinha. Lembra aquela gengiva que a gente falou que ela é laranja? Que ela é um pouquinho mais laranja? Então, a gente vai colocar ela bem nessa região aqui, ó. Tá? Então, embaixo do dente, nessa região aqui embaixo do dente, ó. É como se ela fosse a continuação do dente. Então, a gente vai preparar essa região para ter essa gengiva mais levemente laranja, tá? Ela tem tom de rosa e laranja. Nessa fase de gengiva, é como se fosse quando a gente está levantando o dente em dentina, lembra? Que tem a parte dentinária, depois vem o incisal e as massas opalescentes. Então, primeiro vem a massa na gengiva, é a mesma regra, tá?
Primeiro vem uma massa mais escura, cromatizada. Depois a gente vem por cima aplicando umas massas mais claras, tá? Então, primeiro a gente vem com a massa cromatizada com croma bem forte. E depois a gente vem com a massa mais clara, tá? Para dar um efeito bonito na gengiva. Só nessa região, tá? E aí, ela vai dar uma contraída. Vou mudar o pincel, porque esse pincel ele não tá bom para fazer ali. Vou colocar esse aqui. Aí agora a gente vai fazer essa parte aqui e no meio a gente vai aplicar. E no meio a gente vai aplicar a Dark Pink, tá? Aqui no meio, bem no meio aqui. Pra gente fazer um efeito degradê. Pra gente fazer um efeito bem bonito. E aí a gente... Nessa fase a gente vai colocar para queimar, tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer a fase de queima, que é uma fase diferente. É uma queima diferente que a gente vai fazer. Uma queima com a temperatura bem baixa. Para você não... Para que a gente possa preservar a nossa estrutura, tá? E aí eu vou te ensinar a você fazer uma queima sem danificar, sem derreter muito e danificar a sua estrutura, tá? Então, basicamente, a gente está fazendo esses efeitos e na próxima etapa a gente vem com os outros efeitos que a gente precisa, tá? Porque aí não fica, você não corre o risco de tirar. Se eu começar a aplicar agora em cima desses efeitos blue que a gente fez, corre o risco de tirar aqueles efeitos, né? E aí eu não quero que isso aconteça. Olha como ficou bonita a nossa gengiva. Agora a gente vem recobrindo essa fase aqui com a Dark Pink, tá? A mesma coisa, a gente vai estender no meio aqui, ó, essa parte que a gente não colocou, a gente vem com a Dark Pink, tá? Que aí ela vai formar esse degradê de cores, que aí a gente tem um resultado semelhante a um sistema Tomás Gomes, tá? A gente tem uma gengiva bem cromatizada, uma gengiva bem bonita. Que é essa a intenção da nossa aplicação de gengiva, tá? Nessa fase de gengiva, a gente não... É como se foi lá na dentina, lembra? Você não se preocupa tanto com forma ainda, tá? Que aí, na próxima etapa, a gente vai... Quando for para fazer a forma certinha, a gente vai refinar. E aí a gente
as outras camadas de gengiva, aí a gente vem com o refino, tá? É isso, meus amigos, basicamente é isso. Agora a gente vai fazer o processo de finalização aqui. E aí eu vou colocar para queimar, tá? Quando eu coloco para queimar, nessa fase assim, geralmente eu coloco numa manta, tá? Quando chega nessa fase aqui para colocar para queimar, eu dou uma dica para vocês. Vocês nunca usam pino para posicionar os dentes, para colocar para queimar, tá? Eu sempre coloco em cima de uma manta, para não correr o risco de danificar um protocolo desse tamanho. Então eu coloco sempre em cima de uma manta de vidro, que aí eu me precavo de qualquer acidente que possa acontecer, tá? Porque um protocolo assim, você tem que tomar cuidado, que ele é pesado. Quando você vai colocar para queimar o pino, ele quando ele sofre temperatura, ele fica maleável, o pino metálico. E se você colocar para queimar um protocolo desse tamanho em cima de pino, corre o risco do pino ele dobrar e o seu protocolo cair da bandeja, tá? Por isso que eu sempre, quando vou fazer protocolo cerâmico, eu não faço em pino, tá? É isso, meus amigos. Esse é o resultado. Agora a gente vai para a próxima aula, tá bom? E aí na próxima aula a gente faz mais uma etapa, tá? Um abraço e até a próxima aula.